Aí, amores, tudo bom? Tudo certinho? Paixões, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático sobre genética. Vamos falar sobre mutações, beleza? Aqui eu coloquei alguns conceitos, alguns aspectos interessantes. Então vamos começar a nossa aulinha, tá certo? Pessoal, o termo mutação quer dizer mudar. E essa mudança ela ocorre a nível nuclear, mais precisamente nos genes e nos cromossomos, tá certo? Definição, vamos ver uma definição mais pragmática. É qualquer tipo de alteração genética que você pode encontrar tanto no que se diz respeito à estrutura cromossomial ou também aos genes. Simples, fácil desse jeito. Muita gente me pergunta, cabeça, existem alguns fatores, quais são? Existe alguma fase para ocorrer mudança? Existe sim. Olha aí, ó. Quando ocorre ao acaso, observe que esses erros eles ocorrem ao acaso. Não existe uma sequência lógica, não existe uma característica que determine o padrão no que se diz respeito a esses processos mutagênicos. Porém, eu tenho dois pontos aí interessantes que eu coloquei até em vermelho ali para vocês. Ocorre durante a duplicação do DNA e na dinâmica do processo de divisão celular. Ou seja, ocorrem erros. Uma timina que tem que ser uma adenina. Uma citosina que você deveria encontrar ali do lado, emparelhado, uma guanina. Então, observe que a partir do momento que existem trocas, deleções, inserções, eu tenho um processo de alteração nesse material genético e, como conseguinte, o produto final, que é exatamente o aminoácido, e como conseguinte a proteína, ela pode sair, pode se apresentar defeituosa, beleza? Elas podem ser não intencionais, elas podem ser caracterizadas também como não justificáveis, e a partir daí você tem uma importância gigantesca no que se diz respeito à variabilidade genética, ou seja, do ponto de vista gênico, eu tenho o processo de seleção natural, coisa que Darwin não conseguiu explicar. Observa que Darwin, ele, pelo seu crivo, pela sua análise, ele sabia que existia variação, né, de espécies. Ele sabia que algumas espécies tinham características distintas para determinado tipo de aspecto ambiental, mas ele não sabia destacar, ele não sabia comentar o que realmente promovia essa variação. E a genética, ela deu esse respaldo, ela deu esse embasamento, tá certo? Um exemplo clássico é quando você submete, Mycobacterium leprae. Você tem a bactéria que causa a hanseníase. Observe, gente, perceba que um tratamento ele tem que ser completo, que o médico ele determina ali para você, você tem que fazer. O médico passa, exemplo, uma hanseníase vichoviana, né? O tempo para cura de uma cepa como essa é muito extenso, gira em torno de 1 ano e 6 meses, 18 meses, 2 anos. Então é muito tempo. Perceba que esse tipo de característica, quando o médico ele determina o uso de dapsona, talidomida, rifampicina, que são medicamentos que são preconizados para esse tratamento, se a pessoa para antes, você tem ali agora bactérias mais resistentes. É uma forma de seleção natural. Aquelas bactérias que são mais sensíveis, elas morreram. Então, um exemplo bem esporádico. Se tu tens aí 100% do conteúdo total de bactérias, e se o médico ele passa durante 1 ano e 6 meses, como eu destaquei para vocês logo no primeiro exemplo, e o indivíduo ele chega nos primeiros parâmetros ali do tempo do tratamento, 1 ano, e ele para, cara, ele matou 99% das bactérias, 98%. Porém, ele deixou aquelas bactérias que são mais fortes, ou seja, vai gerar uma resistência muito maior quando o indivíduo ele tiver a recidiva da doença. Cabeça que é recidiva, porque logo quando ele começa a tomar, alguns meses,
né? E aquele quadro sintomatológico ele cessa. O grande problema está aí. O grande mote da história está aí. Porém, ele matou só 98%. O problema maior são aqueles 2%, ou aquele 1% que sobrou. Então, tem que ser feito o tratamento por completo, tá certo? Então, vê lá. Aqui eu coloquei para vocês um ponto interessante, onde eles caracterizam-se por serem hereditárias, típico em células gaméticas, típico em gametas, óvulo e espermatozoide. Ocorreu alteração nesse tipo de célula, ocorreu alteração no material genético nessas células, tanto espermatozoides quanto óvulos, pode ter certeza que essa característica, essa alteração, essa mutação, ela vai ser passada, tá certo, ao longo da linhagem. Tranquilo? Então é importante que vocês se detenham a esses detalhes. Elas podem apresentar 3 características, tá certo? Olha aí o que eu destaquei. Neutras são aquelas que não interferem no organismo. Um exemplo clássico, você tem aí o Covid. Você tem algumas variantes que são problemáticas para a saúde pública. A Ômicron, a Delta, a Gama, são variantes que mataram milhares, milhões de indivíduos. Se você observar o último dado que eu tive a oportunidade de ver, estava mais de 6 milhões de indivíduos mortos no mundo, não é isso? Então perceba que esse tipo de alteração, esse tipo de mutação, viabilizou uma condição favorável ao micro-organismo, beleza? Porém, neutra não interfere, ela já teve outros cabeças, porém aquela que viabilizou uma entrada melhor, maior compatibilidade bioquímica em relação à célula, em relação às suas proteínas. Observe que existe uma condição muito interessante no que se diz respeito à membrana plasmática celular e no que se diz respeito aos vírus. Eles se apresentam muito compatíveis, então é praticamente impossível um vírus ele entrar e não infectar um indivíduo. Simples desse jeito. Deletérias, essas sim, elas vão causar problemas ao indivíduo, tá certo? No caso de câncer, né? Os diversos tipos de câncer, alguns autores que falam sobre diabetes, né? Que é passado aí ao longo de gerações, avós que apresentam, os pais que apresentam, os filhos que apresentam, né? Uma doença gravíssima que é a fibrodisplasia ossificante progressiva, conhecida simplesmente como FOP. Você encontra aí um aumento da concentração de sais de cálcio nos músculos, ou seja, na musculatura. Então esses sais de cálcio eles vão viabilizar um enrijecimento, né? A musculatura vai ficar enrijecida em virtude desses sais de cálcio, fosfato de cálcio, e com isso promove inatividade daquele músculo. Alguns autores dizem que é um câncer, outros autores dizem que existe a formação de uma segunda estrutura esquelética. É muito interessante, tá certo? Essa doença, eu acho incrível. E favoráveis são aquelas que promovem benefícios. No caso de micro-organismos, como eu havia falado aí sobre o Covid, é muito mais fácil para um micro-organismo como um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, ele mudar seu material genético e que essa mudança ela venha trazer algum tipo de benefício. Porém, para a gente, para existir algum benefício assim, de forma muito satisfatória, é preciso anos, né? O nosso encéfalo, por exemplo, imagine quantos processos de mudança o nosso encéfalo ele conseguiu passar para que a gente chegasse exatamente a essa estrutura, um encéfalo bem desenvolvido, um cerebelo que está relacionado exatamente ao equilíbrio, à percepção de distância, ao bulbo, que é uma estrutura importantíssima no encéfalo, que se relaciona com a respiração, com batimento cardíaco, frequência cardiorrespiratória, né? Então perceba que existem situações que são favoráveis, porém elas requerem muito tempo, tá certo? Eu coloquei esse exemplo aí embaixo para vocês, que promove benefícios. Os savantes, as pessoas que têm síndrome de Savant, são aquelas pessoas que
se apresentam com habilidades específicas muito maiores do que qualquer outra pessoa. Aquela pessoa que sabe, que consegue fazer um cálculo matemático gigantesco sem precisar estar com calculadora, sem precisar estar com caneta, sem precisar utilizar nada. O cara dá aquele cálculo para ele, ele faz. Pessoas que conseguem correr quilômetros. Existe um californiano que ele correu quase 90 horas sem parar, gente. É uma coisa impressionante. Isso aí está relacionado também a um indivíduo que é savante. Um senhor que é um polonês, ele consegue desenhar quadros assim de forma magnífica, incrível esse senhor polonês. E uma coisa impressionante é que ele nasceu cego e desenha quadros incríveis. Ou seja, perceba que são características relacionadas exatamente à sua condição genética e, consequentemente, nesse caso, a condição cognitiva. Então, aqui eu coloquei mais um ponto interessante. Age simplesmente por influência dos aspectos do ambiente. O ambiente, ele promove esse tipo de situação aí pra gente, tá certo? Vamos ver o próximo slide aqui, o que eu preparei para vocês. Olha lá. Cheio de transição, cheio de zeriguidê, cheio de ziriguidum. Amores, foram alguns pontos interessantes. Coloquei um videozinho ali, né? Bem bonitinho. Então, perceba o seguinte, observado na sequência de pares de bases do DNA, né? Então você vai encontrar mudança exatamente ao longo do material genético. Ocorre ao acaso, isso aí a gente destacou, mas eu gostaria de deixar bem discriminado aí para vocês. E normalmente o processo é acidental, acaso e acidental, simples desse jeito. Em virtude dessa condição é que você encontra algumas enzimas que promovem reparo, reestruturação em relação ao material genético, existindo mecanismos de reparo do ponto de vista citológico ou eliminação de grupos celulares que porventura possam promover alguma alteração significativa do ponto de vista tissular, do ponto de vista tecidual, tá certo? Então, por que o indivíduo ele morre com câncer? Quando aquele tumor ele se desenvolve, ele vai alterar o mecanismo metabólico de algum tipo de órgão, no fígado, no estômago, no intestino, no pâncreas, que é um tumor gravíssimo, né? Você tem um tumor que tem um grau de devastação do indivíduo assim fora do comum. Tumores do cerebelo também são muito graves. Então observa que existe algumas enzimas de reparo, tá certo? Isso aí a gente viu até nas nossas aulas. Eu tive a oportunidade de mostrar para vocês um mecanismo de duplicação. Após esse mecanismo de duplicação, você tem, na realidade, as enzimas que vêm corrigindo esses erros. Aí você pode perguntar, cabeça, mas o DNA ele erra? Ele erra sim, ele erra. Mas existem enzimas que vão corrigir as ligações de fosfodiéster, as pontes de hidrogênio, que são interações entre os hidrogênios, entre uma fitinha e outra, né, para deixar exatamente a dupla fita mais agregada, mais compacta. É muito importante, é de suma importância esse tipo de aspecto, porque quando você analisa esse tipo de situação, principalmente na abertura desse material genético, na duplicação, uma ligação covalente seria muito forte para que esse material genético ele abrisse. Então, uma ponte de hidrogênio, o hidrogênio está ali instável de um lado do outro, e no momento que a célula precisa duplicar, ela só abre, o hidrogênio vai para um lado ou vai para o outro, como a gente vai ver numa figura daqui a pouco. Darwin observou e constatou o processo de variabilidade genética. Existia variação dos organismos, existia variação genética, mas não sabia explicar como ocorria e de onde vinha esse tipo de aspecto, tá certo? Que, por sinal, deixou a teoria dele um pouco vazia, mas com o advento da biologia molecular,
com o advento da genética, você tem aí na realidade agora uma situação mais embasada. A biologia molecular, a genética, elas deixam a biologia muito bem arraigada em relação às denominações, em relação a alguns conceitos, a situações biomoleculares que você não consegue observar, que você não consegue obter, porém, pelo advento da microscopia eletrônica, microscopia de varredura, microscopia de tunelamento, isso foi possível, tá certo? Vê lá, coloquei aqui para vocês que um exemplo bem clássico é ovócitos e espermatozoides, que podem sofrer influência da radiação e dessa forma promovendo a passagem de alterações gênicas para seus descendentes, né? Então, isso aí vai acontecer em virtude de alterações no material genético que vem desde o DNA, né? Pela duplicação, passa pelo RNA também, onde o RNA ele tende a formar nada mais nada menos que uma fitinha, e essa fitinha ela vai promover a formação da proteína a partir dos ribossomos. Tranquilo? Amores, e aqui nessa figura que eu fiz questão de deixar bem bonitinha para vocês, tá? Dentro ainda do processo de mutações, observe que a figura ela mostra para a gente, ela é muito clara no que se diz respeito principalmente à estrutura do material genético. Então vamos analisar o seguinte: alguns processos de mutações, tá certo? Então, primeiro é a deleção, né? A deleção, você tem uma estrutura, vamos supor, essa guanina e essa citosina, elas sumiram durante o processo de duplicação. Então, é um processo simplesmente chamado por deleção. Simples desse jeito. Perceba que aqui, ó, entre esse AT e esse CG, né, timina, adenina, citosina e guanina, eu tenho inserção de mais um AT durante a duplicação, né? Então, eu tenho inserção de uma estrutura como essa. Com isso, perceba aqui do lado que eu coloquei bem bonitinho para vocês, que a estrutura básica, os monômeros do material genético, do DNA, são os nucleotídeos. Então, o nucleotídeo ele é formado pelo fosfato, pela desoxirribose, né, um grupamento fosfato, a desoxirribose, e com isso eu vou encontrar a adenina associada a esses dois grupos, a guanina associada a esses dois grupos, a citosina e a timina associada a eles. Lembra que ao longo da estrutura eu tenho as ligações de fosfodiéster. E aqui, ó, não existe ligação, é ponto de hidrogênio. Esse tracejado aqui que você pode verificar comigo, deixa eu colocar o ponteirinho para você perceber bem direitinho, ó. Esse tracejado que está aqui entre uma timina e uma adenina, são pontes de hidrogênio. Então, aqui nesse caso, ó, ao longo da estrutura, o que é que nós vamos encontrar? Nós encontramos ligações de fosfodiéster. O que é que nós vamos encontrar? Aqui, pontes de hidrogênio. Tranquilo? Ao longo dessas ligações de fosfodiéster, nós vamos encontrar os nucleotídeos, como eu havia falado para vocês, ó, formado pelo fosfato, formado pela desoxirribose. Se for adenina, é essa estrutura, se for a guanina, é essa aqui, e assim por diante, beleza? Olha lá, para a gente fechar a nossa aulinha com chave de ouro, eu tenho o processo de substituição. Um exemplo aqui, ó, um T pelo A, né? Aqui, ó, você tem citosina e você tem a guanina, aí está sendo substituída pela timina e adenina. Porém, eu tenho algumas formas de substituição. Leva à formação efetiva, substituição efetiva, de um aminoácido da proteína. Simples desse jeito, tá certo? Observe aqui que eu tenho o tipo de substituição silenciosa, não altera a produção da proteína, beleza? Então, a proteína que vai ser sintetizada lá na frente vai ser a mesma. Aqui, ó,
Substituição sem sentido, gera stop codon, né? Parar o processo de codificação, beleza? Lembra que o códon, olha lá o códon, a cada 3 conseguimos formar um aminoácido. Então, não sei se vocês lembram sobre as nossas primeiras aulas sobre bioquímica. Eu mostrei para vocês a formação de proteína, mostrei a animação, e dentro dessa perspectiva, o que é que a gente encontra? Eu tenho DNA formando DNA, duplicação, DNA formando RNA por transcrição, RNA formando proteína por tradução. Tradução de que? Cabeça do código genético. Essa fitinha, ela vai para onde? Para o citoplasma, se une ao ribossomo, e a partir do momento que você tem a união com o ribossomo, eu tenho um complexo, que é o códon, né? E esse códon, ele vai viabilizar exatamente a chegada do anticódon, que é o RNA transportador, que vai trazer a trinca, né, para formar. Cada trinca está trazendo aí na realidade um monômero, e esse monômero ele tende a formar uma estrutura mais complexa, que é um polissacarídeo, beleza? A cabeça dá exemplos aí de polissacarídeos. Aí você tem glucagon, que é um hormônio proteico, a insulina, que é hormônio proteico, hormônio tireotrófico. Então, observe que todos esses hormônios que são sintetizados, que são produzidos, eles se apresentam para a gente com característica proteica, beleza? E para a gente fechar nossa aulinha com chave de ouro, aqui para vocês perceberem as ligações, ou melhor, ligação não, todo livro coloca para a gente. Deixa eu só molhar aqui a garganta. Todos os livros colocam para a gente como ligação, mas não é ligação, tá certo? É interação. Você tem uma interação de ponto de hidrogênio. Por que, cabeça? Esse hidrogênio está ligado aqui, porém ele tem uma interação com esse oxigênio do outro lado da fita. Esse hidrogênio, ele está ligado a esse nitrogênio e ele tem uma interação com esse nitrogênio do outro lado da fitinha, beleza? Nas interações, a gente sempre fala assim, mas eu gosto sempre de colocar o correto para vocês, tá certo? Então, nas interações das pontes de hidrogênio, quando você analisa adenina e timina, eu tenho 2 pontes de hidrogênio, como vocês podem ver aqui, como vocês podem visualizar, tá certo? E aqui nós temos também mais uma ponte de hidrogênio. Citosina e guanina. Aqui já é diferente. Nós vamos encontrar 3 pontes de hidrogênio. 1, 2 e aqui é a terceira. Lembra, tá certo? Que não é ligação. Cabeça, mas eu vi no livro que era ligação. Tá errado, é interação. O hidrogênio está ali, ó, ele está sustentando. No momento que a célula precisa dividir, fica mais fácil, porque é um tipo de interação muito simples entre as duas fitas. Então facilita demais no processo de duplicação, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? É um pouco mais longa, porque nós temos mais detalhes, tá bom? Temos muitos aspectos aí a serem trabalhados. Tem uma parte de bioquímica muito interessante que é de suma relevância para você entender exatamente esse conteúdo. Então, a gente fica por aqui, tá certo? Fica com Deus. Se não entender, tira dúvida comigo lá na sala, tira dúvida comigo lá no colégio. E um beijão para todo mundo.